Olá, eu me chamo Pedro Alcântara e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do Galera Cast. O episódio de hoje é um recorte da célula Hashtag na Mesa, que acontece toda quarta-feira às 19h30 na Igreja Presbiteriana Renovada em Uricuri. O tema de hoje é Curando as Feridas da Alma, ministrado por Elizabeth. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento da casa dos meus pais. E ao segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Gênesis 41, 50, 52. José foi um personagem bíblico que sempre me impressionou, sempre nos impressionou, né? Porém, relendo a história dele, a gente vê umas facetas do personagem que é semelhante à nossa, né? É semelhante à nossa vida, que ele também teve angústias, pressões, dores abundantes, né? Lágrimas. José é fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Através das lágrimas de José e em seus momentos mais dolorosos, somos levados a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma que nascem em casa e são escondidas pelo tempo e quando começam a aparecer, trazem consequências absurdas. A verdade é que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas e conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos de cada um de nós, e sua cura torna-se a palavra de esperança para cada coração ferido. José é um exemplo claro de que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram passíveis de falhas, problemas e dificuldades. O coração de José era o próprio retrato do seu fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou da ferida da alma de José. José era um homem bem-sucedido em tudo o que fazia, era um homem temente a Deus e era um homem cheio do Espírito Santo. Mas então, em quais são os sinais de que a alma de José estava completamente ferida? O primeiro sinal é, José deu o primeiro nome de Manassés, dizendo que Deus fez me esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais, que é o significado do nome do filho dele, né? Está lá em Gênesis 41, 51. O nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Ele pega o seu garoto no colo, ele olha para o seu filho e diz: esse menino vai se chamar o desejo da minha alma, que era... eu falo. O desejo da minha alma e eu quero esquecer-me da minha história. Esse filho vai se chamar esquecimento. Então, ele espiritualiza o seu problema e não resolve. Ele faz essa confusão e coloca Deus na história e diz: porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José estava ferido, mas não se dava conta disso. Para muitos, ele era um homem ideal, admirado por todos. Entretanto, o que ninguém sabia era que seu passado era triste e doloroso. Tudo isso está vivo e, ao mesmo tempo, enterrado dentro da sua alma. Ele havia abortado a sua família de coração. E a história de José, né, é um pouco do que contamos aqui, um pouco mais a fundo do que não contamos, mas que está dentro da gente. Que, como é que ele pega o filho dele e coloca o desejo da alma dele, né? É aquele que faz esquecer e o outro significado é o desejo da alma dele. O desejo da alma faz esquecer é o mesmo e o outro é esquecer da minha história, o significado. Tipo assim, como se botar uma pedra. É muito mais fácil a gente pegar, botar uma pedra na ferida do que tratar ela, né? E ainda colocar Jesus no meio, dizendo que Deus está a favor disso tudo. Tipo assim, ele foi maquiando, passando a maquiagem igual a gente, né? No nosso dia a dia, não quer resolver as nossas feridas e... Do Egito, Gênesis. E,
E o como é mais fácil a gente colocar uma pedra na nossa ferida e não resolver. Porque uma ferida tratada só fica a cicatriz. Para a gente olhar e lembrar que um dia aconteceu para testemunho, para ajudar outras pessoas. Mas uma ferida com curativo em cima, só com curativo, você botar um band-aid numa ferida, ela nunca vai sarar. Porque o band-aid fica só mantendo ela. Ele mantém a ferida, ele não sara. Botar uma pedra ali, quando você remover a pedra, o band-aid, a ferida está lá, aberta, sangrando. E nisso eu queria chegar, no caso, a falta de perdão, que José, juntamente com a ferida dele, embolou tudo, criou uma família e deixou lá a ferida com a pedra em cima e a falta de perdão. Botou o nome do filho dele já para achar que estava tudo perfeito, não tentar perdoar ninguém, porque assim, tinha sido curado, tinha curado. Mas ele não tinha sido curado. Não é à toa que ele começa a ser governador e em seguida o pai, né, os irmãos dele vai lá atrás de comida e tal. E da segunda vez que os irmãos vai lá e ele que fala, né, que ele é o José, o irmão deles. E aí ele pergunta como é que está o pai, não sei se é na segunda ou na terceira. E aí, da primeira ele se retira e chora, e da terceira que eles voltam, a família dele volta, os irmãos, ele chora de uma forma tão alta que o faraó escuta que está do outro lado, assim, dá a entender que ele está no lugar longe, não está no mesmo lugar. E ele chora de uma forma tão alta, eu acho que é quando ele revela, ele diz, eu sou o irmão de vocês, o José. E a todo instante na Bíblia, o irmão deles fala, quando José fica forçando, perguntando, vocês têm pai, vocês têm irmão? Ele fala, temos 2 irmãos, o mais novo ficou com o nosso pai e um morreu. Tipo assim, gente, todo instante, quer dizer que a pessoa morreu, eles mataram, né? E ele está como morto. Então, isso ali, aí começou a feridinha apertar, doer, né? A machucar. E quando ele volta a terceira vez, e ele revela que é o José, e ele começa a chorar de uma forma tão alta que o faraó escuta. Então, ali ele abriu, ele tirou a pedra da ferida dele, e ali a gente vê claramente que a ferida não estava, uma prova que a ferida não estava fechada. Que o choro dele, o grito, que ali a gente viu que não estava fechado e também começou, a partir daquele choro, daquele grito que ele falou, começou a cura dele. E aí ele começou o processo de perdoar, né? Depois toda uma cura, o perdão. O perdoar significa libertar-se para que você possa seguir em frente. A razão pela qual você deve perdoar as pessoas não é libertá-las da culpa, mas sim transformar sua própria raiva e mágoa em cura e positividade. Uma frase que o pastor Diego gosta de falar, mas eu sei que não é dele, é que perdoar alguém é dar a chance dela cometer o mesmo erro com você de novo. Tem estudos que comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais como ansiedade, depressão e físicas, dores musculares, hipertensão e até mesmo câncer. Tem uma família ali no sítio que eu fui pro velório dela e muita gente fala que a família inteira é brigada, é umas coisinhas bestas, mas tem um ódio dentro delas. E você vê a família inteira morrendo de câncer, assim. É uma coisa a ser estudada, mas o que mais é pregado é o ódio, a falta de amor, o rancor. Então, onde não transborda amor, transborda dor, gera uma ferida. E essa ferida não curada, ela gera um câncer. É igualmente quem tem refluxo. E comer à noite e dorme em seguida, todo dia o refluxo vai aumentando, vai aumentando. O normal do refluxo não sei para onde. Aí diz que o normal dele, eu não sei se é dele subiu a queimação. O nível dele, que ele é um ácido, né? É 10%. E aí, com você fazendo isso direto, ele vai subindo, e ele chega até a 50%. Até um amigo meu disse que o dele estava 50%. O médico disse que o máximo que ele pode ir é 10%, ele estava em 50%. Por conta disso, que ele já estava gordo e estava fazendo coisas erradas e comendo tarde da noite e dormindo em cima da hora, né, em seguida. E aí ele disse o que é que pode ocorrer? O ácido vai queimar todo o seu estômago, aí vai perder as proteções, né, que a gente tem no estômago e ele vai ficar sensível para gerar um câncer. E qualquer outra doença, qualquer bactéria forte ele pega. Um exemplo que eu posso dar sobre o perdão
Liderar é tipo você trabalhar as suas feridas curadas. Trabalhar as feridas curadas. Sobre isso, ferida curada, sobre um exemplo de perdão que eu tenho que passar o que eu já vivi, né? Sobre isso, eu já tive um namorado, né? Um relacionamento abusivo, tóxico, tudo quanto não presta, ele foi. E quando eu deixei ele, né? A gente morava na mesma casa, eu morava com a mãe dele, não era junta. Era um relacionamento aberto como se fosse do mundo. Mas como eu morava já com a mãe dele, eu comecei a namorar com ele, então acabou que nós ficamos numa casa só. E aí, quando passou 3 anos, eu saí da casa deles, aí ela não falava comigo, ninguém falava comigo, eu saí sendo odiada. Com 6 meses, ele levou um acidente, foi 3 meses. Ele levou um acidente na BR, bêbado, numa moto, e quebrou a perna. Eu era crente, porém, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu era debaixo do conhecimento da mãe dele, que dizia ser evangélica. Aí eu só fazia o que ela deixava. Aí, a partir desse tempo que eu saí, que pessoas oraram por mim, e, tipo, uma venda se quebrou no meu olho, que é tipo assim, tinha alguma coisa espiritual que não deixava eu ver. A partir do momento que pessoas, duas amigas, começaram a orar por mim, que aí onde eu consegui tirar a venda e me posicionar ao ponto de sair e botar um ponto final nisso. Tipo assim, eu sabia, tipo assim, eu gosto, tipo, a mãe dele eu considerava como minha mãe. Literalmente, eu não tinha, minha mãe é viva, só que nós não tínhamos um relacionamento. Aí, eu vim ter relacionamento com minha mãe agora, que eu vou até contar sobre isso. Em 2017, eu já estava aqui. Então, eu não tive. Aí, quando eu conheci ela, e eu chamava ela de tia, depois chamei ela de mãe. É tipo assim, Satanás puro. Ela veio, Satanás sabia da minha carência com minha mãe, e ele veio usando tudo que eu queria de uma mãe, veio nela. Então, eu considero ela como mãe. Eles brigavam, o filho dela já era tudo grande, esses homens, um rapaz já, e eu brigava com eles para não brigar com ela, que eles tratavam ela muito mal. E eu ficava tipo assim, meu Deus, eu não aceitava, eu considero ela minha mãe. Então, eu fazia de tudo por causa dela. Não, eu vou aguentar porque eu amo ela, eu quero estar aqui. Porque se eu deixar ele, eu sabia que ela não ia querer saber de mim, né? Isso já era a parte da cegueira, né? E aí, quando beleza, deixamos de tal, acho que com 3 a 6 meses, aí eles não falavam comigo. Aí nós estávamos na Bahia, e a mãe dele, o padrasto dele era caminhoneiro, e ele estava com a mãe dele no Mato Grosso. E ele estava sozinho em casa e levou esse acidente, né? Foi para outra cidade, bêbado, e quebrou a perna. Aí eles estavam sem falar comigo, eu acho que 3 a 6 meses. Aí eu estava no trabalho lá, no domingo, umas 2 horas da tarde, ela ligou para mim. Aí eu olhei o número, eu sou, e aí ela disse, não sei se você já está sabendo. Eu disse, de quê? Se eu não me engano, uma amiga minha já tinha me falado, que é próxima deles, que ele tinha levado um acidente. Aí veio na hora o sentimento, ele morreu. Eu fiquei tão feliz. Que ela falou assim, ele está no HO. Eu não tinha perdoado ainda, tá, igreja? Eu não tinha perdoado ainda. E esse HO era, tipo assim, era de trauma para morte, assim, era bem sério. Aí ela disse, mulher, eu não sei se ele vai sobreviver, ele já disse que está bem ruim e tal. Aí eu fiquei, eita, ele vai morrer. Só que ela já tinha perdido o filho, aí eu fiquei com dó dela, assim, ela vai ter outra dor, de outra perda. Em seguida, ela ligou perguntando se eu estava bem e que tinha algum tempo que não falava comigo, mas precisava da minha ajuda. Aí eu, não, capaz. E o irmão dele já tinha ido lá ver como é que estava, não sabia se ele ia sobreviver. Aí perguntou se eu não podia cuidar dele, que não tinha ninguém. Ele era insuportável. Gente, a única pessoa que suportava era eu e a mãe dele. Ele era ridiculamente ridículo. Aí se alguém poderia cuidar dele, porque ele ia estar muito, né, alterado e tal, estressado, então não tinha como do nada pagar alguém para cuidar, porque ninguém ia querer cuidar, né? Aí ela perguntou se eu não podia cuidar dele, velho. E assim, na hora, tipo assim, eu sou muito no servir, eu sou anormal. Eu digo que vou servir depois que eu vou ver o que é que eu vou servir. Importante assim, que eu veja, eu analiso, eu vou servir. Pronto, amém, aceito. Depois que eu vou analisar o que é que eu aceitei. E aí eu aceito sim. Aí depois eu desliguei o telefone. Gente, como assim? Aí eu falei para ela, tem algumas condições, que assim, eu vou fazer a comida na minha casa, eu vou levar para ele, vou arrumar a casa na hora do almoço, não vou ficar em instância nenhuma sozinha com ele. Aí precisava de alguém para fazer o curativo. Disseram que eu não ia fazer o curativo, porque eu não queria nem ficar na frente dele, que virar tocar nele, e ainda, porque eu estava perto dele, e ele ia começar a ridicularidade dele, que não tem limite, né? Se ele me vê hoje, ele começa a mesma idiotice. Aí eu fui cuidar dele, e resumindo, eu cuidei dele, fiz a comida, só não fiz o curativo. Ele quis fazer alguns gracinhos, eu cortei na hora, e pronto. Aí depois eu saí, aí ela voltou, a minha sogra voltou,
Nós ficou ainda amiga, depois ela ficou com raiva de mim, inventou lá um endemoniamento. Hoje ela não fala comigo, mas eu fui lá, cuidei dele, né, no caso. E assim, Jesus purinho, porque a mágoa que eu tinha dele, porque assim, o que ele me bateu, ele me abusou sentimentalmente, sexualmente, tudo o que, assim, ele regaçou a minha vida. E graças a Deus eu sou curada disso hoje. 3 anos. E eu pude, em seguida, com 6 meses que eu tinha saído, eu não tinha sido curada ainda. E assim que eu saí da casa dele, eu saía do trabalho às 9h30 da noite, que era o mercado, e ele estava me ameaçando de morte. Ele ia me esperar na porta do trabalho, ou na esquina da minha casa. E eu disse às minhas amigas, se acontecer qualquer coisa, que estava bem na alta do feminicídio, né? Foi ele. Aí eu mostrava a mensagem para ela disse, não, amiga, misericórdia, mas denuncia que foi ele, faça tudo para ele ser preso. E eu disse a ele e a Vera, né, eu disse às meninas, eu prefiro morrer do que voltar para ele. Porque eu vou morrer, eu vou para a glória. E se não for, a gente tentou, mas eu não volto, eu prefiro a morte do que voltar para ele. E depois disso tudo, ainda fui lá cuidar dele e tudo. E a outra parte, que eu também fui parada, foi sobre a minha mãe. Por isso que eu falo que é muito importante. Mas eu falo para alguns que é muito importante a gente vir para a escola bíblica, abrir mão do domingo, é bom, é tudo, mas minha gente, o que a gente aprende aqui na escola bíblica não é normal. Assim, é anormal. Ó, eu fui embora em 2010 daqui, e eu nunca tive relacionamento com minha mãe. Eu saí da casa dela com 7 anos, fui morar com meus avós, e desde então ela nunca me aceitou por causa da minha cor, e minha irmã era branca, então ela ficou mais com minha irmã, o relacionamento, né? E isso me ficou, e quando eu era pré-adolescente, era uma loucura, eu pedia ajuda e ela não dava, e eu ficava louca, e aí não era nada. É. Aí não tinha relacionamento com mãe. Aí agora, aí quando eu fui para a Bahia que me converti, e sempre ficou teclando na mesma tecla, né? Como assim? Eu sou uma nova pessoa e tal, e não falo com minha mãe. Aí comecei a puxar assunto que minha irmã sempre falou com ela, né? Aí eu perguntava como é que ela estava, não sei o quê. Aí ela sempre pergunta por tu, porque tu não liga, não sei o quê. E meus pais, eles têm essa mania. Ah, porque tu não liga. Eu disse, gente, vocês são os pais, vocês têm que ligar. Só que eles têm isso, eles não têm que, eu tenho que ligar. Aí eu tinha na minha mente, mano, eu não vou ligar, ela que é a mãe, ela que errou, enquanto ela tem que ligar para mim, falar comigo, me explicar, desde o dia que eu saí da casa dela até hoje, por que ela me tratou assim. Eu tinha isso até 2017, que eu voltei para cá, eu tinha isso na cabeça, que ela tinha que sentar comigo por telefone, conversar, explicar por que ela fez isso, eu não entendia. Porque assim, eu nunca fiz nada para ela, eu queria entender. Aí quando o pastor começou, eu estou anotado no outro caderno o nome do estudo, eu esqueci. O que eu vi hoje também sobre liderança é esse. Líderes feridos, eles geram uma geração ferida. Então a gente não pode aceitar um líder ferido, a gente tem que estar sarado e curado. Aí alguma coisa desse tipo, de voltar e tal, e aquilo ardendo no meu peito, o relacionamento com minha mãe, o relacionamento com minha mãe. Aí eu peguei o nome da minha mãe com minha irmã, aí liguei. Aí saí da escola, eu peguei o nome dela, aí fiquei uns 2 dias com o telefone. Meu Deus, eu vou ligar, vou falar o quê? Aí eu disse, mano, diz pra ela que eu vou ligar. Aí ela, não, tu se vira. Aí beleza, aí eu liguei pra ela, eu disse, oi mulher e tal, é Elizabeth e tal. Eu não chamava ela de mãe, chamava ela de Maria. Eu chamava pelo nome, né? E aí ela, oi minha filha, não sei o quê, eu tava de férias, isso era, eu acho que em agosto de 2017, eu tava de férias. Ela disse, você podia vir aqui e tal, qualquer dia. Aí eu disse, e agora que eu tô de férias? Eu disse, não, calma, eu tô na carne. Aí, beleza, aí não fui, aí fiquei ligando pra ela, de vez em quando, ela, não. Eu disse, não, quem sabe o mês que vem eu vou aí. Ela disse, tá bom. Eu disse, tá louca, eu nunca fui lá, eu vou agora, eu tenho 300 anos, vou lá, para não ter nada. Aí dito e feito, com um mês, eu peguei e liguei pra ela, só, tô indo aí. Ela disse, beleza, uma mais louca que a outra, né? Aí eu fui lá, peguei o ônibus na sexta, eu fui pra lá. Aí quando eu desci lá, meia-noite, quando só passa tarde aqui pra ir pra lá, eu desci lá meia-noite, que ela me recebeu, né? E toda assim, eu vi que ela estava toda errada, o marido dela todo errado. E nós, assim, pegando o percurso para ir para casa, e eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tipo assim, 20, eu tenho 29, sei lá, 20 anos, vamos supor, nunca teve um relacionamento. Aí do nada eu digo que vou para casa da mulher, dormi 3 dias com a pessoa. Eu disse, gente, isso aqui não é Jesus, eu não sei quem é, então. Aí pronto, aí eu fui convicta, ela não precisa me falar nada, eu só quero criar um relacionamento com ela a partir de hoje, não importa o que aconteceu. Aí pronto, foi uma chave que virou na minha vida. Aí eu vi que ela queria entrar no assunto 2 vezes, mas ela nervosa é pior que eu 50 mil vezes, ela não consegue nem falar.
Aí eu entrava, eu estava conversando, ela queria botar o assunto, acho que para falar alguma coisa do passado, e eu, na conversa, eu sei que ela nunca teve a oportunidade de falar nada ainda sobre isso, mas sei que hoje eu ligo para ela 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana. Ligo para ela, antes eu ligava de 3 em 3 dias, mas como ela estava sem assunto, aí eu ligo para ela 2 vezes na semana, constantemente. Desde há 3 anos eu faço isso com ela. Só a bênção eu deixei de dar desde que nossa família tem a cultura da bênção, né? Aí eu deixei de dar desde como começar nessa tribulação por telefone. Aí, quando eu cheguei lá e dei a benção, ela não sabe receber, ela não tem reação. Aí eu parei de dar, para não constranger ela. Mas assim, eu vi que foi a mão de Deus, literalmente. Porque assim, é uma porra muito louca que ele cura. Meu pai, que eu cresci praticamente com ele, com os pais dele, eu ligo ontem ele me cobrando porque tem 3 meses que eu tinha falado com ele. Porque, assim, eu falo com minha mãe toda semana, com a pessoa que eu passei a vida inteira sem falar. Eu tinha uma mágoa enorme. Meu pai também tinha, mas hoje, assim, eu falo mais com minha mãe do que com meu pai. A minha primeira tentativa de sair de casa foi com 17 anos. Não faço isso. Eu passei 15 dias. Foi aqui em Oricuri. Faltava 15 dias para completar 18 anos. Eu sempre fui criada pelos meus avós. Eu brigava muito com minha avó. Era um pé de guerra. Aí ela sempre mandava, me ameaçava de mandar, eu ficava pé da vida, mandava embora apontar a minha mãe, né? Eu ficava com muita raiva dela. Aí um dia eu arrumei uma amiga pior que eu, e ela disse, não, bora morar lá em casa. E eu ficava chorando, butiar e tal com ela. Aí ela, não, bora morar lá em casa. Bora, resolvi uma vida. Aí chegou o final de semana, eu disse, tá, vó, a senhora fica mandando eu embora direto, foi embora hoje. Aí eu pedi a vizinha para ajudar. Eu disse todo o drama que ela ia fazer. E que a velha já era velha, a bichinha já tinha 70 e poucos anos. A minha disse, ela vai infartar e tal. Não, por mim, não faço isso. Eu era rebelde. Eu, eu quero ir embora e pronto. Aí fiquei, eu acho que a minha única rebeldia, vida louca. Aí fiquei 15 dias fora. Aí sem nenhum emprego, sem renda nenhuma, não tinha pensão de ninguém. Fui morar com os outros. Pena que ia arrumar um emprego em Oricuri. Ou se hoje é ruim de emprego, isso foi o que há 12 anos atrás, era muito pior. Eu tinha um emprego que eu arrumava de janeiro em janeiro, que era nas festas, na lojinha ali, que até hoje ela estava sendo da concha, que eu ganhava 190 por mês. Hoje ganho um salário, já está na benção. Então, e nem isso eu estava mais nessa loja. Ela não queria me contratar para sempre. Aí fiquei 15 dias comendo pão que o diabo amassou com a mãe da minha amiga. Que a mulher, você acha que seus pais é ruim, sai de casa. Eu chamava a mãe da minha amiga de tia, passava lá de vez em quando, era tudo lindo. Quando eu fui morar lá, eu fui fritar uma carne, que minha avó nunca disse que eu tinha que fritar uma carne e tirar a carne do óleo. Você faz isso, mas até hoje eu não faço. Sim, frita a carne, aí tira a carne, bota num prato ou em outra panela limpa, sem aquele óleo. Não, meu bem, minha avó não me ensinou. Minha avó não me ensinou isso. O arroz é para isso, para tirar o óleo da carne. E aí eu fiz isso na casa da véia, não sabia. Elas duas trabalhavam e eu fazia o almoço, arrumava, sabe, deixava tudo bonitinho. Aí a véia chegou um dia e falou que a carne, chegou para almoçar e bateu as panelas lá, disse que a carne estava afogada no óleo, não sei o quê. E a filha dela não estava. Aí eu fiquei sem chão, porque nesse tempo eu era muito sensível. Aí minha amiga chegou e eu falei com ela, né? Aí ela foi brigar com a mãe dela, aquele foi como se fosse a amiga dela. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Aí beleza, eu fiquei 15 dias, aí fiquei rodeando minha avó depois, a avó disse, se quiser voltar, pode voltar. Aí eu decidi que eu só vou voltar. Mas eu vou para casa do meu pai, quando eu fizer 18 anos, vou para casa de pai, lá na Bahia, só para arrumar emprego. Quando eu arrumar emprego, eu saio da casa dele e vou morar sozinho, independentemente. A primeira vez que eu fui na Bahia foi em 2007, morar com ele e minha madrasta. Aí minha madrasta era terrível, aí eu voltei pra cá, eu disse, não, vou voltar, quando eu fizer 18 anos eu venho pra cá e vou morar sozinha, porque eu com 14 anos eles não queria deixar eu morar só, né, não podia. Aí beleza, aí eu fiz os 18 anos em abril, e em junho eu fui embora, que foi em 2010, e fiquei lá 8 anos, aí voltei em 2017. Não sei porque eu entrei nisso, mas tá, eu perdi a linha de raciocínio. Mas, de antemão, é isso. Sobre decepções. Minha madrasta é uma bênção na minha vida. Desde quando minha avó morreu, há 2 anos, eu não sei porque ela não fala comigo. Mas eu não guardo mágoa, gente. Tipo assim, Deus me curou, acho que desde o meu ex-namorado. E ele veio assim, quando a gente se abre para curar, independente de doa, que escambau que seja, que a gente deixa ele sarar a ferida. Independente. A gente não tem o que saber. O passado já passou. Minha mãe não tem como voltar lá e consertar o que já passou, não tem, se ela quisesse. Foi 1 mês na escola bíblica. Do meu ex-namorado, foi assim,
apta, assim, uma coisa louca. Que eu até fiquei, como que eu não consegui perdoar minha mãe e consegui perdoar ele? Não, só que a do meu namorado tipo assim, eu ajudei ele, só que eu não tinha perdoado ainda. Aí quando o pastor Lucas veio pra cá, aí lá na Assembleia, não, no amor, no curso que ele fez da Assembleia, ele falou sobre esse negócio de perdão e tal, que a gente não ia pra frente, não sei o quê. E aí eu fiquei com isso no coração. Aí eu cheguei, eu não falava com a minha sogra me detonou para todos os nossos conhecidos lá, e eu fiquei com muita raiva dela. Aí nunca falei com ela. Aí eu só, não tinha nenhum contato com ela. Aí ele falou em ligar e tal, sabe? Ligar, porque assim, eu era uma filha muito submissa a ela, tipo Ruth e Noemi, né? Eu larguei tudo pra ficar com ela. Tipo, o filho dela não queria ela, mas eu queria ela. Ela sempre falava, ele tratava ela muito mal, o marido dela. Eu disse, não, mulher, vamos morar juntos. Tipo assim, eu pegava aquela história pra mim. Eu gostava muito dela. Aí, do nada, ela me escorraçou, me detonou para assistir. Aí o pastor Lucas pegou esse negócio de ligar e tal. Aí eu cheguei em casa, assim, não vou ligar não, que aí é desaforo. O que eu fiz para aquela mulher? Tem que pedir perdão. Eu não fiz nada. Aí ainda estava nessa mágoa. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela no Face, né? Disse, então, né, eu sou... Aí, tinha conversa de 3 anos atrás no mensagem do Face. E a disparada ainda perguntou, quem está falando? Eu olhei assim, é Satanás mesmo, Jesus, ó. Só tô aqui pelo Senhor, porque por mim mesmo não tá, não. Aí falei pra ela, ó, mulher, tu falou isso de mim, não sei o quê. Peço perdão, já aconteceu isso que eu fiz. E eu não tinha feito nada, então nem lembro o que ela falou disso. Só que eu citei tudo que ela tinha falado, né? Fiz um resumão. Aí pedi perdão, né, e tal. Aí pronto, eu liberei ela nesse tempo. Ela deu uma de louca e pronto, nem chuiu. Mas assim, eu liberei ela em 2017. Já ele foi há 2 anos pra cá, que eu vi assim, que quebrou o vínculo, né? A aliança foi quebrada, literalmente. De 2 anos pra cá, que ele foi um processo mais severo. Mas é isso. Se deixem ser curados, independente do que for, se é do pai. Os meus pais foram ausentes. O meu pai, ele escolheu minha madrasta ao invés de mim e minha irmã. Ele era uma pessoa e ele se tornou outra pessoa por conta, tipo assim, ele escolheu ela, uma mulher nada a ver, né? Terrível, que esconde comida dos filhos. Então isso é terrível. Então, independente do que seja, se coloque, deixe o Senhor fazer. O Senhor, eis-me aqui, a minha ferida é tua, meu coração é teu. Desde quando eu passei a fazer essa oração, que eu estaria disponível para o Senhor, para o que for, independente do que não seja a minha vontade, mas seja a dele, muitas coisas na minha vida viraram, mudaram. Essa música do Kemuel, tem só um ano que ela foi lançada, até no meu ouvido, né, foi no início da pandemia do ano passado, eu acho. E desde quando eu comecei a cantar ela, assim, eu comecei não só cantar, mas como se fosse uma coisa que eu quisesse viver. E realmente Deus tem feito algo novo mesmo, assim, algo anormal, que eu jamais imaginaria estar fazendo ou vivendo. É muito louco, assim, mas desde que a gente se coloque diante de Deus, 100%, 100%. Por mais que doa, por mais que a gente não queira tá servindo, obedeça a Ele, obedeça. Por mais que não seja a tua vontade, mas obedeça. Um detalhe de estar aqui hoje é isso, porque assim, jamais eu teria capacidade de estar aqui, né? Porque assim, a minha maior dificuldade de estar aqui não é de conversar com vocês, porque assim, eu já conversava com a maioria, já conversava com a maioria. É, é, e até hoje eu estou em dilema, mas se ele me colocou, ele vai dar capacidade, vai tirar todo o medo, toda a vergonha, de não saber colocar as palavras direito, de não, tipo assim, o nervosismo some as palavras que eu queria falar. Então isso para mim é muito chato, isso para mim é incabível. Mas se ele ainda insistiu em colocar, e foi, eu tenho certeza que foi 100% ele, então eu creio que ele vai mudar a história, né? Quando a gente se diz, Senhor, eu não tive um pai, mas o Senhor é meu pai. Há 3 anos atrás eu não conseguia chamar Jesus de pai. Eu estava no processo com ele, aí eu comecei a orar com uma amiga minha que eu conheci na internet, e ela com um fá de paizinho, papai, não sei o que. Aí eu vi que aqui, toda vez que ela falava na oração, paizinho, papai, me incomodava, assim. Como eu não consigo, dava um gelo no coração. Gente, eu não consigo, como assim eu não consigo chamar o Senhor de pai? Eu comecei a trabalhar isso comigo, né, no meu secreto, e hoje eu consigo. Na toa que eu falo, eu vou digitar alguma coisa, eu boto paizinho, pai, aba, porque eu entendi que ele é meu pai. Que aí ele supriu, eu tirei meus pais, meus avós, tudo, a minha família que, como José, né, a deficiência, eu tirei tudo e deixei Jesus.
e ele supriu tudo. E eu acho que Deus permite essas coisas na nossa vida para a gente ajudar outros. A partir do momento que a gente liberar o perdão, a gente poder ajudar outras pessoas. E hoje eu posso ajudar outras pessoas, né, mais de perto, porque eu consegui sair, me libertar disso. Em primeira Coríntios 2:9, se for primeira é segunda, mas acho que é a primeira. Coríntios 2:9 fala que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que ele tem preparado para a gente. Porque a gente às vezes fica na. Porque a gente tudo. A minha mente, ela imagina, ela sonha daqui a 300 trilhões de anos. Ela tem capacidade de sonhar minha família, financeiramente, tudo. Aí Jesus vem com 1 Coríntios 2:9 e fala isso. Aí eu acho que acontece com todo mundo. É um dos paradigmas. A gente sonha muito, a gente tem uma capacidade muito rápida de sonhar, de criar, muita loucura. Aí Jesus vem e fala isso, que a gente não sonhou, nem ouviu, nem viu, nem tem noção do que ele tem preparado para a gente. Basta a gente se dispor. Aí a gente fica estagnado por quê? Porque a gente quer sonhar, quer ver, Jesus não falou. Aí eu não vi, não estou tendo uma noção, não estou tendo um sinal, então Jesus não vai fazer. Aí a gente limita Jesus a nós. Porque eu não vi, eu não sonhei, eu não estou vendo, eu não estou sentindo. É porque assim, o que eu vivo hoje é impossível eu ser uma pessoa bem-sucedida daqui a 10 anos. Mas não é na nossa visão, é na visão de Jesus. O que ele me transformou em 10 anos, meu Senhor Jesus, o que eu me tornei mais capaz, mais inteligente espiritualmente, mais próxima dele, mais tudo, assim. Tem muitas áreas que faltam? Tem, mas desde quando eu entendi isso, que ele faz, é assim, ó, demora muito tempo ele fazer as coisas de repente. O pastor Diego gosta de falar isso e os outros pastores que eu sigo. Demora muito tempo para a gente, mas ele é assim, ó, basta ele dizer, muda hoje. O testemunho de Thales Roberto, testemunho não, eu vi um podcast dele, que a vida dele virou em 2 anos. Ele morava num barracão com o pai dele, eu acho que com o irmão, passando fome. Ele passava fome. Assim, não passava fome, porque o barracão era no fundo de um mercado grande, eu acho que do interior de São Paulo, e o mercado jogava lixo, né, ali, corra vencido, lixo mesmo. E eles comiam isso ali. Eles comiam do lixo. Aí, do nada, ele passando na rua um dia, alguém falou de Jesus, ele converteu, foi para a igreja. Alguém perguntou, tem negócio de cantar. Falei, vamos tentar. Aí, deu certo cantar. Aí alguém ouviu ele cantando, vamos gravar um CD, vamos gravar um CD, tipo, de 2 anos que ele estava comendo lixo, ele subiu a ter uma pessoa, a pessoa que escolhia a roupa dele, que fazia os modelos da roupa que ele queria, eram os mesmos que fazia dos atores da Globo. Não, da Globo não, dos atores dos Estados Unidos, esqueci daquela mulher lá, da Angelina Jolie, esses povos assim. Então, lógico que não justifica, mas eu entendi ele. Porque de 2 anos, por isso que às vezes tem coisa que a gente, Deus, não, muita gente fala, né, não vou dar, Deus não dá certas coisas que a gente não vai saber administrar. Mas Deus deu a ele, Deus sabia o que ia acontecer. Só que a forma que ele está vivendo hoje, tipo, de tudo que ele fez e falou que estava vivendo da própria mão, do próprio suor, não sei o que Deus, ele falou meio que algumas coisas contra Deus, né? E ele falando que se arrependeu disso, e ele falou aquilo por conta da soberba, do dinheiro, a fama subiu aqui. Ele falou isso aí? Sim, eu vou mandar para vocês. E ele fala, hoje ele mora nos Estados Unidos, porque ele disse, o Brasil eu não posso voltar para o Brasil, porque lá eles botam, se tu tem problema com alguma coisa de fama, não é lá o teu local, porque eles te adoram, os crentes principalmente, não é diferente de crente mundano, porque eles te adoram mesmo, eles ficam ali, tipo um show, ninguém vai para tipo, um show dele, ninguém ia para adorar Jesus, podia me adorar, eles ficavam cantando meu nome e aquilo sobe para a cabeça. E minha esposa a todo tempo puxando a rédea, e eu não estava nem aí. Até no ponto que ele chegou onde chegou. Só que assim, eu achei, ele fala muita coisa e é muito forte, eu achei muito tremendo. Quando você olha por trás, que é mais fácil a gente julgar, falou aquilo porque estava rico. Mas quando você olha o detalhe da história, é muito forte, muito, muito forte mesmo. Porque assim, pode acontecer com qualquer um de nós, porque hoje a gente está aqui numa vidinha normal,
E a música, porque assim, é a sua fama, aí vai, é o melhor e você vai subindo. E quando você vê, de muitos músicos eu gosto de música, amo, eu não tenho dom para, assim, de cantar, não tenho, mas eu gosto muito da música. E de muitos que eu sigo, eu estava vendo um podcast de uma banda, eu sou a doida do podcast, de uma banda muito renomada, espiritual, e eu não lembro o nome dela. E aí o menino falou assim, o doidão do baixo. É, não. Licença que eu não vou dar spoiler. Vou falar. Aí eu tenho. Sonho Louvor, já fui no show dele lá na Bahia. Eu vou falar já sobre ele. E aí ele falou assim, você. Gente, ele citou uma palavra muito fácil. Tipo, aí ele apontou pro é o Ruby Podcast do Brunão, né? Aí ele disse, o Brunão que é mais bom da palavra, gente, ele citou, tipo assim, João 3,16, o que sabe mais, mas ele não citou, ele só falou, tipo, o que Deus fala lá, que não pode, vou citar 1 Coríntios, né? Tipo, Rodrigo, tu que é mais bom da palavra, que Deus fala lá, né, não sei aonde, que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, tipo assim, muito aleatório, e você para assim, como assim, velho? O cara que vai lá em cima, levar o muito espiritual, né? O que a gente coloca, a mídia coloca eles como espiritual. Tipo assim, e não, tem muitos outros que a gente segue, tipo, aí eu vejo, é uma profissão e não uma missão. Eles estão para cantar, canta para Deus, só que ao mesmo tempo, até vi um testemunho do Kemuel também falando que eles também se perdem, eles também não. Tem tempo que eles não buscam, tem dia que eles amanhecem e não querem buscar. E aí dá um estalo, eles vão cantar por cantar, a música pronta, e depois Deus vai lá e encontra, né, dá um estalo neles. Vocês precisam voltar, precisa isso, aquilo. A maioria das bandas gospel é isso. O show de som e louvor que eu fui lá na Bahia, eu fiquei horrorizada, porque assim, é, eu fui, já foi muito show do mundo, e eu acho que o show que eu mais sei que o povo gritou igual um louco foi o de Bruno Marrone. E não gritaram tanto que os crentes gritaram para São Louvor. Eu fiquei horrorizada. Isso que o Bruno Marrone, acho que tinha umas 20 mil pessoas. O de Som e Louvor, eu acho que tinha umas 10 mil pessoas. Minha gente, eu fiquei 3 dias com o ouvido, assim, com o barulho. Assim, eu tive um momento espiritual no meio da loucura deles. Gente, como assim? O povo vem idolatrar eles. Aí eu perdi o amor por eles, porque assim, tem o CD gravado, Som e Louvor, o show ao vivo é a mesma ministração, o mesmo versículo. Eu disse, como assim, gente? Como assim? Deus não renova, tem que ter outra ministração. A ministração do CD foi um, ao vivo é outro, do próximo show é outro. E eu vi que você botar no YouTube, a ministração é igual no CD, todo igual. Gente, sei que o povo só que o brasileiro, como o Thales falou, ele eleva, ele faz a fama chegar mais ainda, porque ele bota a loucura. Aí, sabe, tô falando dos católicos que adoram não sei o quê, que adora banda ou adora isso ou aquilo, mas o que era aqui no show de São e Louvor? A mulher chama de lindo, ele fala, não desce do ônibus, a mulher querendo agarrar ele. Qual é a diferença? Qual é a diferença desse show para o show mudando? Então, a gente não pode aceitar ninguém menos que a gente, em termos de quê? Uma liderança ferida. Se alguém, é porque não tem ninguém para os jovens, eu vou colocar uma pessoa nada a ver. Porque, assim, uma pessoa, tipo assim, como que é a vida dela? Como que é o testemunho dela com a esposa, ou dela se é solteiro, dela sozinha, como que é ele lá fora? Porque, assim, se ele faz isso, eu não vou aceitar para mim, porque se ele faz isso, ele vai passar para nós. Porque, assim, por conta, eu acho, desse detalhe que não é observado, que muitos jovens estão com grandes feridas, com grandes dilemas que não conseguem resolver, porque a liderança é ferida, aí como é que eu vou me abrir com a liderança ferida? Se ele não tem a palavra de amor. Então, que a gente, não sei se vocês estão conseguindo entender. E até se chegar para mim, vou botar a casal fulano para te ajudar. Se eu analisar, eu levo até a Bíblia, se não aceito. Se tiver isso, eu não aceito. Porque assim, se não está gostando de mim, bote alguém lá dentro, porque lá dentro tem gente capaz. E se eu vier sair, porque assim, eu tenho, né, tentando estudar e tal, vou tentar aplicar o FIES, se der certo, pode ser que eu saia em janeiro, ter que mudar de cidade. Então, que você já fique sabendo, tá? Não, do nada eu ter, vou embora. Você já fique sabendo disso. E que a gente vir comigo ou sem mim,
não aceitar ninguém menor que a gente, porque aqui, cada um de vocês são muito bem resolvidos com Deus, assim, tem uma vida espiritual, uma caminhada com Deus, ok. Então, não aceitar alguém que tenha pedras, que todo mundo tem espinhos, a rosa tem espinhos, né? E lá em cima é a rosa. O espinho não machuca a rosa, é embaixo, e tem uns caminhozinhos, que é tipo a caminhada da vida, que está no da rosa, e lá em cima os espinhos não estão na rosa. Então, que nós venhamos aceitar uma liderança que venha, que seja tipo a rosa, que não tenha um espinho nela. Porque se a ferida não tratada, líder com ferida aberta, gera uma geração com ferida aberta. Como é que eu vou curar vocês? Esses dilemas que eu citei aqui da minha família, se eu tivesse mal resolvida, como é que eu ia ajudar vocês? Vocês viessem falar de relacionamento para mim, eu dizer, não, cai fora, velho, cai fora, porque eu já fui um abusivo e vai dar muito ruim. Sobre o discipulado. O discipulado não é só discipular para batizar, não. O discipulado é a vida toda. É para a gente andar junto, de mão dadas, sempre que houver dúvida, conversar. Isso é um discipulado, é para a vida toda, até que Deus separe. Discipulado na igreja a gente só escuta quando é a respeito de batismo, né? Vamos. E pronto, acabou o batismo, já era. E não é assim. Não que eu estou indo contra a igreja, estou dizendo, o meu discipulado, entendeu? Eu vou. Eu quero cuidar nessa forma, de discipular a vida toda. Não é só agora, no começo, não é só isso. Isso. É discipular para sempre. Até ser uma líder inútil. Eu achei bem massa essa coisa. Ser uma líder inútil. Ao ponto de eu, tipo, se eu não vir, vocês vão desenrolar muito bem. Se eu tiver ou não, vai funcionar do jeito que eu sonhei. Porque, assim, vocês são suficientes. Cada um aqui é suficiente. Então, o projeto meu é ser uma líder inútil. Dizer, não, tchau, beijo, vocês são suficientes, vou pro próximo. Autossuficientes. Vocês são autossuficientes. Nós somos autossuficientes. Vou enviar um líder aí, bosta, todo arregaçado da vida. A gente não pode aceitar. E é isso, gente. Alguma dúvida, sugestões para a reunião?